Olá pessoal, meu nome é Débora Cristina Pimentel, sou estudante de Bioquímica e vou apresentar o trabalho referente à disciplina de métodos instrumentais de análise sobre cotações e aplicação relacionado à espectrometria de absorção atômica. Bom, a espectrometria de absorção atômica é muito utilizada para determinar quantitativamente a presença de metais e pode ser realizada pelas técnicas mostradas. No entanto, nesse trabalho nós verificaremos apenas a instrumentação referente à espectrometria de absorção atômica com chame e forno de grafite. Para esclarecer melhor então essas duas técnicas, nós temos que na espectrometria de absorção atômica com chama, a radiação incidente passará pela amostra que é fornecida em átomos livres pelo calor da chama, chegando ao detector. Já em forno de grafite ocorre o mesmo procedimento, no entanto a amostra é colocada num tubo de grafite, onde ocorre a remoção do solvente e outros componentes e a formação dos átomos. No geral, no tubo de grafite a amostra é totalmente atomizada, o que proporciona maior sensibilidade e limite de detecção mais baixos. A primeira cotação, então, é do espectrômetro de absorção atômica ICE 3500 da Thermoscientific. Esse é um instrumento de duplo feixe e duplo atomizador, com troca automática entre chama e forno de grafite. Ele possui capacidade para 6 lâmpadas autoalinháveis e com fontes individuais. Possui também grade de difração de 1800 linhas por milímetro, seleção automática ou manual de fendas, abrange a cobertura espectral de 180 a 900 nanômetros, utiliza o detector tipo fotomultiplicadora e apresenta dispersão linear recíproca de 0,5 nanômetros por milímetro em 200 nanômetros. E o seu preço é de R$ 245.883,75, já incluindo os kits acessórios e os consumíveis. A segunda cotação é do espectrômetro de absorção atômica contra A700 da Analytic Eno, de alta resolução com fonte contínua de chama e forno de grafite independentes também. Sua fonte, porém, é de lâmpada de xenônio. Ele possui duplo monocromador de alta resolução com grade Chelé. A faixa espectral de linhas atômicas é de 190 a 900 nanômetros. Ele apresenta detector CCD para baixos níveis de ruídos e sua resolução é de 2 picômetros por 200 nanômetros. No entanto, seu preço é mais elevado, podendo chegar a R$ 519.723,83, também incluindo todos os kits necessários. Fazendo então uma análise comparativa entre os dois instrumentos, é possível notar que o contra A700 leva vantagem no quesito fonte, pois ele utiliza uma única lâmpada de xenônio de alta duração. Também leva vantagem no quesito do detector, pois ele utiliza um dispositivo de carga acoplada com transdutor multicanal. A faixa espectral é similar para ambos os instrumentos e a resolução também é melhor no contra A700, uma vez que é da ordem picométrica, enquanto o outro é da ordem nanométrica. Portanto, apesar do contra A700 possuir os melhores critérios para análise, a opção mais viável de compra seria o ICE 3500 da Thermoscientific, uma vez que economicamente possui um preço mais acessível e também apresenta as mesmas funções de chama e forno e determina as mesmas amostras. Agora, uma aplicação que utiliza um desses instrumentos é a análise quantitativa e qualitativa de metais em águas residuais por meio da espectrometria de absorção atômica, que é mostrado nesse artigo. O estudo aborda a separação e pré-concentração simultânea de metais pesados em águas residuais por microextração líquido-líquido e dispersiva com base na solidificação da gota orgânica flutuante antes da determinação por espectrometria de absorção atômica com forno de grafite. O objetivo desse trabalho foi analisar os metais pesados, níquel, cobalto, chumbo e cromo, em águas residuais, utilizando o princípio do forno de grafite. Para isso foi utilizada uma técnica de separação dos analitos por extração líquido-líquido, avaliando o volume de solvente de extração, o tipo e volume do solvente dispersor, o efeito do pH, a concentração de agente quelante, o efeito salino e o tempo de extração. Todos esses parâmetros serão discutidos brevemente nos resultados. O estudo então avalia a presença de metais pesados em águas residuais em razão de tratamentos ineficientes por parte do setor industrial, uma vez que a natureza não biodegradável desses metais pode acarretar problemas de saúde. Além disso, geram impactos na fauna e flora desses ecossistemas. A descrição do estudo pode ser entendida inicialmente pelas etapas de separação e pré-concentração, devido ao efeito de matriz e baixa concentração dos íons metálicos nas amostras.
Assim, foi utilizada a técnica de microextração líquido-líquido dispersiva, baseada na solidificação da gota orgânica proveniente das técnicas separadas. A nova técnica é mais simples, apresentando vantagens como rapidez de operação, baixo custo, alto fator de enriquecimento e baixo consumo de solvente de extração. Após a separação e pré-concentração, as amostras foram submetidas ao espectrômetro de absorção em forno de grafite. As soluções padrão dos metais foram preparadas pela diluição das soluções padrões estoques. Nessas soluções foram testadas a concentração do agente quelante, o volume do solvente de extração e o melhor tipo e volume do solvente de dispersão. O procedimento da extração foi feito a partir de 50 ml de solução amostra para um tubo de ensaio. Em seguida, foi adicionado 1,5 ml de etanol, formando uma solução turva que foi centrifugada a 4.000 RPM por 5 minutos. Durante a centrifugação, as gotículas do solvente orgânico emergiram à superfície de solução aquosa. O tubo foi transferido para um banho de gelo e a solidificação da gota ocorreu em 5 minutos. A gota foi coletada e transferida para um recipiente de amostrador automático e submetida, então, ao espectrômetro. Os experimentos foram realizados usando um espectrômetro de absorção atômica Varian Spectra 220, com um atomizador de forno de grafite e as condições ótimas para cada metal foi ajustado conforme a tabela mostrada. Adentrando então brevemente nos resultados, quanto ao efeito do volume de solvente de extração, foram testados diferentes volumes de um decanol de 60 a 100 microlitros em intervalos de 10, e o volume de fase flutuada mais eficiente foi analisado com 80 microlitros do solvente. Sobre o efeito do tipo e volume do solvente dispersor, foi testado diferentes solventes, como acetonitrila, metanol, acetona e etanol, sendo o etanol o mais eficiente. Assim, 1,5 ml de etanol foi selecionado como o volume ótimo para obter uma solução turva melhor e mais estável. O pH da solução da amostra também é um fator importante e foi avaliado na faixa de 2 a 10. Os resultados demonstrados no gráfico revelaram que a recuperação da extração foi quase constante na faixa de 6 a 7,5. Assim, um pH próximo de 7 foi selecionado para o trabalho posterior com a análise das amostras reais. A influência da concentração do agente quelante na extração também foi avaliada na faixa de concentração mostrada. Os resultados demonstrados no gráfico revelaram que a recuperação de extração foi aumentada na concentração de 1,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. A influência da força iônica foi avaliada pela adição de várias quantidades de cloreto de sódio na faixa de 0 a 1%, enquanto os outros parâmetros foram mantidos constantes. Ao aumentar a quantidade de sal de 0 para 0,5%, a recuperação aumentou e, acima disso, não houve eficiência. O tempo de extração foi estudado no intervalo de 0 a 20 minutos e os resultados indicaram que o tempo de extração não teve impacto significativo na eficiência da extração. Portanto, esse método se mostrou independente do tempo, o que é uma grande vantagem. Bom, as características analíticas do método, ou seja, precisão, limites de detecção e linearidade, foram investigados nas condições definidas. Os limites de detecção foram calculados, sendo a análise de croma mais sensível por apresentar limite de detecção menor. Observou-se também que o desvio padrão relativo para 7 repetições de medidas foi de 6,2% para o cromo e 7,2% para o restante, sendo então a análise de cromo mais precisa que as demais. E os coeficientes de determinação foram encontrados na faixa de 0,996 a 0,999, o que mostra uma boa curva de calibração. O método proposto, então, foi aplicado para determinar os íons de metais pesados em diferentes amostras, mostrando na tabela a concentração utilizada para cada metal e as taxas de recuperação, que de forma geral foram razoavelmente boas, efetivando a exatidão das amostras. Bom, então no presente estudo, a técnica de microextração descrita foi desenvolvida para a determinação de metais pesados por espectrometria de absorção atômica em forno de grafite por ser mais sensível. Essa técnica fornece boa precisão e capacidade de enriquecimento de múltiplos elementos, simplicidade, facilidade de operação, baixos limites de detecção e boa recuperação em pouco tempo. Portanto, a determinação de metais por este procedimento de extração é excelente para amostras de várias matrizes. Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção e até mais.